Olá, meus queridos irmãos e irmãs da CIB, começando mais um tempo de estudo, um tempo onde temos visto e estudado juntos alguns livros nas quarta-feiras nos nossos lares, livros que são selecionados com muito zelo e carinho pelos nossos pastores, nossos líderes, com o objetivo de nos edificar, de nos fazer crescer um pouco mais no conhecimento do nosso Deus. Começamos na quarta-feira passada um novo livro, onde o nosso irmão Hugo Cecílio já nos trouxe a introdução e o estudo do capítulo 1. O livro que temos visto é esse aqui, A Vida Crucificada de A.W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Hoje, então, vamos olhar para o capítulo 2 desse livro, um capítulo que traz ensinamentos muito profundos, muito práticos para tratar um tema que tem a ver diretamente com a nossa vida no dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um capítulo que vai nos desafiar, espero, assim como me desafiou quando fiz a leitura dele, a dar um passo a mais em direção a uma vida cristã com mais profundidade. E o título desse capítulo específico que vamos estudar hoje, o capítulo 2, é O Fundamento da Experiência Cristã. Mas para contextualizar, e antes mesmo de entrar no capítulo 2, eu quero relembrar algo que foi falado no estudo da semana passada, onde o autor cita o texto de Mateus 13, 23. E o contexto dessa passagem é o da parábola do semeador. E a parábola do semeador compara o evangelho com uma semente que cai em vários tipos de solo, de terreno. E a gente conhece bem esse texto e sabe que esses terrenos são os vários tipos de pessoas, ou o coração desses vários tipos de pessoa ao receber essa mensagem do evangelho. Mas o autor foca neste estudo desse capítulo sobre a semente que cai em uma terra boa. Essa terra boa é comparada com as pessoas que ouvem o evangelho e a entendem e o aceitam. E pela transformação que o evangelho traz, agora dão frutos. Como o texto diz, dão uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O versículo 23 traz duas informações importantes. Que algumas pessoas dão mais frutos e outras menos, e nós vamos entender um pouquinho melhor isso daqui para frente. E a outra informação é que existe um processo, existe uma caminhada que precisamos percorrer para alcançarmos o que Tozer vai chamar de índices maiores que 30. Uma primeira aplicação que eu já gostaria de frisar para nós hoje é que se somos verdadeiramente essa terra boa, se temos um coração transformado por Jesus, precisamos crescer, precisamos ter experiências com Cristo e dar frutos para o reino de Deus. Nós vamos tratar um pouco mais sobre o motivo de termos tantos crentes parados no índice 30 e não avançam para 60% ou até 100%. O autor do livro vai ressaltar dois pontos, dois motivos do porquê existe tantos cristãos parados sem crescimento no índice 30. Tozer, o autor, vai ressaltar que esses cristãos se acomodaram e eles estão tão satisfeitos com a bênção da salvação e por já terem o seu passaporte garantido para o céu, que se esqueceram da jornada, da caminhada rumo a um processo de santificação que agrade a Deus. E veja, meus queridos irmãos, não estamos menosprezando de maneira nenhuma a bênção da salvação. Só ela é motivo de muita alegria. Mas como vamos ver, e é o objetivo desse estudo, precisamos buscar o fundamento da nossa vida cristã. A salvação é sim maravilhosa, mas eu fui salvo para quê? O primeiro motivo que o autor nos traz para essa questão, para essa grande quantidade de pessoas estarem paradas no índice 30, é sobre um ensino bíblico oferecido em uma enorme quantidade de igrejas nos últimos tempos. Oferecem um ensino básico, sem profundidade, de como se tornar um cristão,
de como levar uma vida cristã que agrade de fato a Deus. O segundo motivo que o autor traz é o alto custo de se tornar um cristão. Estão aprendendo e creem que a vida cristã é uma vida gratuita que, por fim, acaba no céu. O autor vai gastar todo esse capítulo 2 tratando desses dois motivos. O primeiro, um ensino superficial do que é ser cristão. E o segundo, que muitas pessoas não querem ou não se propõem a pagar o preço da vida cristã. Então, se você, como eu, ao ver todas essas informações, está perguntando, afinal, o que é então ser cristão? O autor vai trazer que existem vários tipos de definições, mas só as que têm base nas Escrituras são válidas e devem ser levadas em consideração por nós. De maneira muito simplificada, bem simplificada, o autor, A.W. Tozer, traz a seguinte definição no livro. O cristão é aquele que mantém um relacionamento correto com Jesus Cristo. Um cristão desfruta de um tipo de união com Jesus Cristo que supera todos os outros relacionamentos da sua vida. Existem muitas perguntas sendo feitas sobre o ser cristão e muitas respostas erradas, queridos, estão sendo dadas e essas respostas erradas têm desviado o foco de uma pergunta bem mais importante, que, se for respondida corretamente, responderá a todas as outras de uma vez por todas. E eu confesso, queridos, que nesse ponto do livro eu fui muito impactado, pois o autor tira o foco do debate teológico, das muitas ideias sobre o tema e traz essa pergunta para o campo pessoal. A pergunta importante que o autor vai fazer só pode ser respondida por nós, por mim, de forma prática, de acordo com o meu relacionamento, o seu relacionamento com Jesus Cristo. A pergunta importante, então, não é apenas o que é ser cristão, como é ser cristão, o que devo fazer, mas o que você pensa de Jesus Cristo? E para responder essa pergunta, precisamos de fato sondar o nosso coração, analisar as experiências que eu tenho e você tem no seu dia a dia com esse Cristo, e aí sim responder sincera e corretamente a essa pergunta: o que você pensa de Cristo? E essa resposta coloca numa perspectiva muito menor todas as outras. Por exemplo, existem debates intermináveis com perguntas do tipo: o que você pensa da Bíblia? Há algum tempo surgiu um debate no YouTube, na internet, sobre se a Bíblia está ultrapassada ou não, se a Bíblia precisa ou não ser atualizada. Mas se você respondeu corretamente a pergunta mais importante sobre Jesus Cristo, vai entender, vai confiar na Bíblia. Pois Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele confirmou toda a Bíblia com seu sacrifício, com sua crucificação e a sua ressurreição. Jesus, ele endossou a Bíblia por inteiro. Se você crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus, a Bíblia, para você, é a palavra de Deus, suficiente e inerrante. Uma outra pergunta que muitos têm feito e que tem gerado debates calorosos, especialmente nos dias de hoje, na internet principalmente, é sobre o que você pensa sobre a igreja. Vemos muitos irmãos, muitas pessoas, na verdade, em cultos online, não tendo vínculo com a igreja local. E aí, se você respondeu corretamente aquela pergunta sobre Jesus Cristo, vai entender que o sacrifício de Jesus, tudo o que ele fez, toda a sua obra, foi para juntar e resgatar a sua igreja e apresentá-la sem mancha, sem mácula a Deus. O texto de Mateus 16, 18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Foi o próprio Jesus quem disse.
Meus irmãos, o Novo Testamento coloca toda a ênfase, toda a sua intenção em mostrar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e o apresenta como o último objeto de fé para salvar o homem. E aí eu refaço a pergunta para que eu e você possamos continuar refletindo. O que você pensa de Jesus Cristo? Cristo, meus irmãos e irmãs, é a última palavra de Deus para a humanidade. Ele foi e continua sendo até hoje o único e suficiente para salvar o homem da sua condição de pecado. Mas não só para salvar, Jesus também quer se relacionar conosco, continuar essa caminhada, nos ajudando, através do Espírito Santo, a viver uma vida de santificação, tendo experiências com Ele de forma prática todos os dias, para que possamos então dar mais frutos e glorificar ao nosso Deus. Queridos, vimos até agora que, para entendermos o fundamento da experiência cristã, precisamos responder corretamente a pergunta importante: o que você pensa de Jesus Cristo? Se você responde essa pergunta de forma sincera, saberá com convicção o que é ser um cristão que agrade a Deus, um cristão que prossegue na caminhada rumo ao crescimento. No início, falamos sobre 2 motivos pelos quais existem pessoas que não vivem uma vida com profundidade e estão paradas dando frutos de 30 por 1. O segundo motivo, então, é o custo disso, o custo de uma vida com profundidade. Qual é o preço, então, de termos uma experiência cristã verdadeira? O que eu devo fazer, então? O autor faz um comentário dizendo que muitas igrejas nem sequer tocam nesse assunto, pois muitas pessoas só querem receber os benefícios da vida cristã. Parece estranho o que eu vou dizer aqui, mas tem muitas pessoas que querem viver a vida cristã sem Cristo. Poucas pessoas se doam pagando algum preço em servir e obedecer a Deus em prol da sua causa. Queridos, sim, Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa salvação, mas mesmo assim existe um preço, existe um custo que cada um de nós precisa pagar. Parece um paradoxo, mas a vida cristã não é definitivamente uma viagem sem custo. Deus nos salvou pela sua graça, não merecíamos, mas por amor Ele nos salvou. E esse custo, esse fazer algo, então, não se trata de fazer algo para merecer a salvação ou merecer algum benefício de Deus, mas é fazer algo, fazer as coisas para Deus por causa dessa minha condição de salvo, porque Ele me salvou. O amor de Deus, queridos, por mim e por você, é tão grande, que me constrange, que me impulsiona a servi-lo, a me relacionar com Ele e querer conhecê-lo cada vez mais. Mas a pergunta, o que fazer? O que eu devo fazer de forma prática para experimentar desse relacionamento com Jesus, dessa união, como vimos lá na definição, que supera qualquer outra coisa? A Bíblia vai nos dar uma resposta em Romanos 6, 3, 4. Existem muitos outros textos também que afirmam isso, dizendo: creia no Senhor Jesus e identifique-se com Ele pelo batismo. O que o autor traz aqui com esse texto parece simples, parece básico, se identificar com Cristo no batismo. Mas eu preciso lembrar que o simbolismo maior do batismo é dizer para todos que eu morri para o pecado, para a minha antiga natureza e ressuscitei agora em Cristo para uma nova vida que o agrade. Esse estudo me desafiou demais e me mostrou que eu preciso crer na obra completa do meu Senhor Jesus. Me mostrou também, queridos, que o cristianismo repousa sobre um fundamento muito sólido. E para que eu entenda isso, preciso que esse fundamento esteja muito enraizado no meu coração.
Preciso estabelecer muito bem esse fundamento no meu coração. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Quero finalizar trazendo de volta para a gente ficar com ela na mente e no coração, trazendo essa pergunta importante. O que você pensa de Jesus Cristo? Deus nos abençoe, que você, assim como eu, tenha sido desafiado a viver uma vida cristã com mais profundidade, crescendo e frutificando para a glória de Deus. Amém, queridos.